ser difícil, eu tenho aula junto com ele, então né, Paulo? Amanhã vai estar aí? Amanhã vai. Vocês vão estudar o que amanhã? Ah, eu tô dando para ele iniciação hebraica, né? Ah, tá. Iniciando. Então vamos. Peraí, eu vou falar. Aqui, deixa eu voltar. Oh, Senhor. Nós vamos falar da divisão dos livros. No passado nós falamos sobre o cânon, né, quais os critérios que foram usados, né? Aprendemos aí também que existe o lado da inspiração divina, né, que é o Theopneustos, mas quando nós falamos de inspiração e canonicidade ou de cano-inspiração, a gente tem que entender que são duas facetas diferentes, não são a mesma coisa e não é o mesmo agente. Então, na canonização, nós não podemos espiritualizar a canonização. Claro que Deus ele é o regente de toda a história, isso aí é fato. Deus ele está vendo tudo, ele está no governo de tudo, ele é soberano, na sua soberania, né? Como nós aprendemos lá sobre, né, teologia sobre os atributos de Deus, a sua soberania. Mas na questão da canonicidade, de qualificar se o livro é ou não inspirado por Deus, isso aí já foi a ação humana. Esse é o fator humano. E aí nós vamos partir agora para essas divisões, né, que foi pela questão dos concílios, né, dos pais da igreja, não da igreja primitiva. Lembrando da questão que a igreja primitiva ela tinha em mãos um cânon diferente, um cânon, e esse cânon, qual o cânon que elas usaram? Qual é o cânon que os escritores bíblicos usaram, os personagens bíblicos usaram na época de Jesus, que os apóstolos usaram, qual o cânon que Jesus usou? E aí nós entramos dentro dessa questão, né, de qual é o cânon, qual é o meu cânon, qual é o seu cânon. Vimos aí que às vezes a gente faz uma escolha de certo livro, a gente mesmo faz esse tipo de separação. Então nós precisamos entender que é toda a escritura que é divinamente inspirada, tá? Vimos lá o conceito de escriturístico e nós vamos partir hoje para esse conceito da divisão dos livros, tá? Nós temos isso aí no material. Nós vamos estar aqui falando sobre a divisão dos livros. Nosso irmão Antônio José, Deus abençoe. Então nós temos aqui, ó, a divisão dos livros. Quantos fazem parte? O porquê dessa pergunta? Quantos livros fazem parte do cânon? E aí nós vamos dizer que o que faz parte do cânon são 66 livros que nós temos, né? Nós temos 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Mas e aí? Mas é essa divisão, sendo que na época de Jesus e dos apóstolos, lembrando que o Novo Testamento, que nós conhecemos como Brit Hadashah, como Nova Aliança, ela vai surgir lá no primeiro século depois de Cristo. Então, no período de Cristo até João, né, no ano 90 depois de Cristo, quando eu digo depois, concernente ao nascimento de Jesus, 90 anos depois do nascimento de Jesus, ainda não existia o cânon da Brit Hadashah, os livros da Brit Hadashah, da Nova Aliança, do Novo Testamento, nós conhecemos como Novo Testamento. Esse cânon ele não existia. Ele vai passar a existir a partir do momento em que os discípulos de Jesus vão escrever sobre tudo que viram, sobre tudo que presenciaram acerca da pessoa de Cristo. Então eles vão escrever esses documentos. Lembrando também que eles não escreveram esses documentos, no caso o apóstolo Paulo, que vai escrever as suas epístolas, né? E vai ter as epístolas gerais, as cartas gerais. Ele não vai escrever com a mentalidade que as suas cartas, os seus escritos vão fazer parte de um cânon.
Eles não escreveram com esse pensamento. Haja vista também que nem os discípulos, né? Principalmente os evangelhos, que vão levar nome de alguns, Mateus, Marcos, no caso Marcos e Lucas, que não eram discípulos de Jesus, né? Mas João, mas nós vamos ver que esses evangelhos, eles foram escritos não com essa mentalidade de fazer um cânon, de formar-se um cânon, ou de fazer parte do cânon que já existia, no caso deles, a Tanar. O que é a Tanar que nós aprendemos? Antiga Aliança? Antiga Aliança, mas ela é o quê? Como se divide a Tanar? O nome dela, a nomenclatura, já tem na nomenclatura o que significa Tanar. Ela não, é o Antigo Testamento, mas quando eu falo Tanar, eu estou falando de Torá, Neviins e Ketuvins. Lei, profetas e escritos. Então, o cânon que Jesus e os discípulos usaram era este cânon. Mas quantos livros faziam parte do cânon que Jesus e os discípulos usaram? Quantos livros? Porque quando nós pegamos, né, o texto massorético, quando nós pegamos o texto massorético do ano 300, do terceiro século depois de Cristo, que os massoretas vão criar os sinais diacríticos, conhecidos como vogais, para poder não se perder a pronúncia nem a escrita do hebraico, vai ser esse período, 300 anos depois de Cristo. Aí eles vão fazer esta, né, e os judeus, eles vão fazer um cânon. Eles vão fazer um cânon diferente do cânon da Septuaginta. Mas a Septuaginta é um cânon, é um compêndio da tradução grega do hebraico arcaico, do hebraico antigo. Mas aí entra a questão. A Septuaginta, ela tem livros que nós consideramos como apócrifos. Ela tem esses livros apócrifos, a Septuaginta. Agora, se a Septuaginta, ela veio do hebraico arcaico, do hebraico antigo, será que o hebraico antigo continha esses apócrifos? Por que os massoretas tiraram esses apócrifos? Então, quantos livros? 66 livros? Já vemos que o nosso cânon hoje é 66. Mas se nós formos, os judeus, eles têm duas divisões. Eles têm uma de 22 e uma de 24. Isso concernente ao modo como se divide. Então nós temos aqui, ó, os católicos, eles têm 73 livros. Contando com 66 que os protestantes nós temos, né, os evangélicos protestantes nós temos 66, eles têm livros a mais, eles têm 73 livros. E aí nós temos um segundo bloco, que a gente acha que ele é homogêneo com o catolicismo, que não é, que são os ortodoxos. Só que os ortodoxos, eles são mais dominantes no lado oriental. Naquela região ali do lado oriental, que é lá do Oriente, os ortodoxos, eles vão se dividir em mais ou menos 5 blocos, ou seja, 5 características de cristãos ortodoxos. Quem são esses? São os luciânicos, são os coptas do Egito, a igreja eslavônica antiga, nós temos a georgina antiga, nós temos a armeniana. Tem que tomar cuidado, a armeniana não é arminiano não, viu gente? Não confunde armínio com esse aqui, é da Armênia, lá da região da Armênia. Não confunda Armênia com Armínio. Nós temos a Armínia antiga e cada um desses 5 segmentos ortodoxos, que são considerados cristãos, eles não são homogêneos com os católicos. Tem gente que acha que católico e ortodoxo é a mesma coisa, não é. Tá? Isso aqui houve uma divisão, isso aí, inclusive o artigo da minha pós-graduação, eu fiz sobre o surgimento do catolicismo, a mescla o rompimento, o surgimento do ortodoxo, do catolicismo e o surgimento das religiões afro-americanas. Então, a tese
tese do meu artigo, da minha pós-graduação, foi dentro desse conceito aqui. Então, no meu artigo eu falo sobre esse assunto aqui. Como é que surgiu o ortodoxo, o impasse que eles tiveram com o catolicismo, e daí vou falar um pouco sobre o período, quando o período feudal, quando eles vão começar, né, os países da Europa vão começar a sair da sua região para vir para cá, para o Ocidente, para poder explorar, e chega no Brasil, aí vai entrar aquela questão de escravatura, né, aquele período lá da cana-de-açúcar. Então pega todo esse contexto, trabalho, como é que foi a escravidão, como que a escravidão surgiu, e daí veio a nascer as religiões afro-americanas ou afro-brasileiras também, que faz parte. Então, na minha tese, eu vou falar sobre como surgiu essa divisão. Mas aqui, tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é, porque eles saíram, era junto, mas eles não são homogêneos. Tá? Eles têm a sua divisão, tanto de doutrina, e aí nós vemos até na questão canônica. Eles têm, cada um desses blocos aqui, ó, dessa divisão da igreja católica ortodoxa, ou igreja cristã ortodoxa, ali no Oriente, cada um tem um cânon diferente. Então, se nós vemos, cada bloco cristão, ele tem um cânon diferente. Ou seja, ele tem uma quantidade de livros diferentes uns dos outros. É aí que nós estudamos sobre os critérios de separação. Aí, ou quais são os critérios que nós falamos? Não? Primeiro critério. Qual o critério que se usava para dizer que um livro era inspirado? Para se tornar um cano, para colocar o cano, fechar o cano. Nós chamamos Obisete, nós chamamos Vanderleia e nós chamamos Lucas. Eles faziam... Quais os critérios que eles usavam para dizer que aquele livro ele era inspirado? Eu esqueci, o senhor explicou, tipo, reuniões entre... Concílio, mas não, mas isso aí é o trabalho que eles faziam, é a reunião que eles faziam. Mas nessas reuniões, quais os critérios que eles colocavam em pauta para dizer este livro é inspirado, este não é. Este entra para o cânon, este não. Primeiro critério era o critério apostólico. O critério apostólico é o critério que dizia assim: se este livro ele foi usado, ele foi escrito por algum apóstolo. Primeiro critério, esse critério apostólico. Este livro foi escrito por algum apóstolo. Então, o livro, para se tornar um livro inspirado e canônico, para entrar na canonização dentro do cânon, ele tinha que ter esse primeiro critério. Segundo critério, critério de citação. Este livro cita algum cânon antigo? Terceiro critério, critério de apresentação de Cristo. Este livro, ele fala da pessoa do Mashiach. Ele fala da pessoa do Mashiach. Então tinha esses três critérios. Só que quando eles vão trabalhar, né, porque naquele momento que a igreja primitiva, não a igreja, os pais da igreja, não o período dos pais da igreja, mas o período da igreja primitiva, eles usavam vários livros do cânon. Só que o que acontecia? Alguns livros que eram usados naquele período, foi surgindo outros livros. E aí vai surgir os deuterocanônicos e vai surgir os pseudoepígrafes. O que são os pseudoepígrafes? Lembra o que é um pseudoepígrafe? Pseudo-falso, epígrafe de escrita. Um falso escrito. Por quê? Porque alguém, né, como usando a brincadeira aqui, um Zé Ninguém lá escrevia um livro, aí fala assim, não, esse livro aqui ele tem que entrar no cânon, mas para ele entrar no cânon, eu vou fazer o seguinte, vou dar o nome de um personagem. Aí, um dos livros mais que foi usado no período apostólico é o livro de Enoque, que hoje ele é considerado um pseudoepígrafe. Por quê? Porque ele não tem origem em Enoque, não foi Enoque que escreveu. Então, os estudiosos dizem que alguém anônimo escreveu o livro de Enoque
para que o livro fosse lido, ficasse em circulação, ele colocou o nome de Enoque no livro, porque ele vai contar a história de Enoque. Aí ele coloca o nome, ele coloca o personagem central do seu escrito, o nome do livro, o livro de Enoque. Então este livro, ele estava em circulação, muitos outros livros entraram em circulação no período da igreja primitiva. E a igreja primitiva usou, os apóstolos usavam esses livros. Não sei se no contexto canônico, mas eles faziam uso desses materiais. E alguns desses materiais vão ser citados nos livros que nós temos hoje como canônicos, eles serão citados. Então o critério de citação, se os pais da igreja vão decidir por critério de citação, por que é que o livro não entra no cânon se ele é citado por apóstolo? E aí nós temos um documento que foi encontrado, eu até tenho aqui o documento aqui, ó, essa informação, que é o cânon de Muratori. Esse cânon Muratori, ele vai trazer, porque o Novo Testamento, nós estamos aqui, ó, no contexto aqui do quantos livros, nos judeus tem a divisão de 22 ou 24 livros. Então nós temos uma divisão do cânon antigo. Mas quando nós vamos para Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, nós não temos uma divisão. Então essa divisão ela vai ser elaborada através de citações feitas do Tanar. Então se Jesus citou o Tanar, se os apóstolos citaram o Tanar, então aquela carta, aquele livro da Brit Hadashah do Novo Testamento, ele então está citando um material canônico, antes que era canônico para eles na época antes de Cristo, na época de Cristo, tá? No caso ali, a Septuaginta e o Torá antigo, né, que era do antigo lá, do hebraico antigo. Então eles tinham esse material em mãos, tá? Então eles usaram esse material. Então se ele está fazendo citação, por que então que por critério de citação ele não entra no cânon agora? Daí vai entrar aquela questão de que os pais da igreja, agora que entra essa questão, que os pais da igreja nos concílios, principalmente que vai decidir, é o concílio de Jâmnia. Esse concílio de Jâmnia, ele vai decidir, ele vai fechar o cânon, porque eles vão usar o critério mostrando que eles vão olhar para aquele lado que o livro, por mais que ele citou, que ele fez citação de um texto da Septuaginta, mas ele contém uma variante de heresia. Então muitos livros escritos na época da igreja primitiva eram livros contidos de heresias, tá? Então vão surgir muitos heréticos. Marcião vai ser um desses. Marcião ele vai escrever um livro, e esse Marcião, a carta que ele vai escrever, ela é contida, esse compêndio dele vai ser um compêndio julgado pela igreja, pelos pais da igreja, como um texto cheio de heresia. Então esse texto de Marcião não vai entrar dentro do cânon, mas é um texto que ele está nas proximidades ali, é um material que foi apresentado. Mas os pais da igreja vão fazer citações. Então, se um pai da igreja fez citação, esse pai da igreja, ele resolve então colocar este cânon, colocar este material como um material canônico. Ou seja, ele tem por primazia, se eu posso colocar, subsídio para ser um livro canonizado. Mas aí os concílios, olhando, pesquisando a fundo essa questão do livro em si, aí acha um erro no livro. Ele não pode contradizer o cânon que já existe. Se ele contradiz uma doutrina dentro do cânon que eles têm em mãos, este livro então ele é tirado. Ele então não entra no cânon. Então nós vamos ver muito isso aí. Essa questão, vai ter muita essa coisa aí, entendeu? Então nós temos aqui, ó, divisão, duas listas para os judeus, que é a Tanar. Eles têm a Torá, tem 5 livros. Os Nevins, que são os profetas,
tem 8 livros, e os Ketuvim, que são os escritos, tem 9 ou 11 livros. Mas o porquê disso? Aí nós temos aí no material aí, mas eu vou usar um material à parte aqui, que o material à parte que eu tenho aqui, ele vai dar uma datação, não uma datação exata, mas uma datação assim, aproximada, tá? Por quê? Porque todas as datas que vão relacionar o cânon são datas aproximadas, tá? Então não tem como você ter uma data exata, tá? Então quando se usa aproximadamente no ano tal, mais ou menos no ano tal, isso quer dizer então que está dentro ali entre vamos supor, no ano aproximadamente no ano 350 a 360. Então ele está nesse período, ele não sabe em qual período, se é 51, 52, 53, 50, mas é nesse período. Tá? Então quando você lê algum material que tiver com essa citação de aproximação, quer dizer então que aquela data não é exata, principalmente os textos bíblicos. A grande maioria avassaladora dos textos, você vai ver lá, aproximadamente no ano tal. Por isso aí. Porque aí o processo da ciência, aí vai entrar a ciência, né, com todo o seu aparato, carbono 14, achados arqueológicos com datação de algum período, uma história que aconteceu, e acha material daquela história, no caso do povo hebreu no Egito, tá? Que muitos dizem que isso é tudo, a Bíblia é uma fábula, porque não conta. Mas aí acharam uma estela é uma pedra, tá? Estela é uma pedra, uma estela egípcia, onde contém uma história de um povo que foi levado, um povo que foi para o Egito, esse povo cresceu, depois foi escravizado. Aí essa estela, ela vai falar, contar, ela não dá o nome, mas diz que o povo era um povo cananeu. E quando se fala de um povo cananeu, está falando de um povo lá da Mesopotâmia. Vindo da Mesopotâmia, quem que nós temos lá? O povo hebreu. O povo de Abraão, o povo de Isaac e Jacó. Então, aí sim nós já subentendemos que a própria arqueologia, ela já está o quê? Trazendo à luz que os fatos, relatos bíblicos são verídicos, não são fábulas, histórias. Claro que alguns livros, no caso o livro do Gênesis, o livro do Gênesis era um livro meio que assim, para muitos estudiosos, como um livro fantasioso, uma fábula. Porque vai contar sobre a criação, então para entender a criação, para crer na criação, você não vai achar fatos arqueológicos de Jardim do Éden, árvore do bem e do mal, árvore da vida, né? Então, mas aí o que vai entrar nisso? A crítica textual, que é o que nós falamos, que existe dois conceitos que até já caiu de desuso, que é o conceito da alta crítica e da baixa crítica, não o conceito que uma é melhor que a outra. No conceito que cada um vai estudar o lado seu de pesquisa, um quer puxar para o lado bíblico, o outro quer puxar para o lado, talvez até histórico, mas um lado mais fabuloso. É uma lenda que contaram. Então existem essas duas facetas, mas elas são importantes para quê? Porque elas vão pesquisar afinco e vão fazer o quê? Aí elas vão trazer informações que são necessárias para que nós possamos crer nos cânones. Então, tem aí um apanhado de informação aí, tá? Um apanhado de informação. Então nós vamos, nós temos ali, vou pegar aqui esse material aqui, que tem a datação. Aí depois que eu escrever ali, você pode copiar ou tirar foto aí. Vou apagar aqui. Eu já falei, eu vou começar daqui mesmo, para me usar o espaço aqui, tá? Então nós estamos ali, ó, nos 24 ou 22. Por que são 24 ou 22? Tem essa divergência? Isso depende da escola que vai estar usando o material e o porquê. Por que são 24 ou são 22? Aí o livro de Esté, ele vai entrar junto com um conjunto de livros. O livro de sabedoria, o livro de Salomão vai entrar junto com outro livro. Então tem toda essa questão aí. Em toda essa questão,
Aí nós temos uma divisão aqui, ó. Aqui, ó, divisão. Dos judeus. Nós temos, aí no caso, né, nós temos a Torá, né, que já são 5 livros. Então esse aí já vou pôr aqui, Torá. Torá, você já sabe que são 5 livros. Aí começa a primeira lista. Interessante que na lista dos profetas, quem vai entrar na lista dos profetas? Olha só para você ver. Josué, Juízes. Aí o que acontece? O livro de Ruth, às vezes ele vai contar junto com esses livros aqui, ó. Nesse período aqui dos Juízes. Eu vou colocar aqui junto aqui, ó, Ruth. O livro de Ruth, às vezes ele vai entrar junto, fazendo parte também dos profetas. Aí entra Samuel, no caso, 1º e 2 Samuel, não conta-se como nós temos na nossa divisão, como 2 livros. No caso, Reis, Samuel, Crônicas, um livro só, tá? Então, vou pôr aqui Samuel. No caso aqui, Samuel, contado como um só livro, tá? Deus abençoe nossa irmã Marinete. Amém, irmão. Jesus continua abençoando também. Ronaldo, meu irmão, Jesus continua te abençoando também. Isso aí, irmão. Deus abençoe. Nós temos aqui, ó, o livro dos reis, tá? Como eu disse aí, mesmo com um livro só, essa divisão para os judeus. Livro de Isaías. Deixa eu trocar aqui esse pincel aqui, tá? Livro de Isaías. Nós temos aqui o livro de Jeremias. Novinho. Aí, maravilha. Vou até reescrever os outros aqui para ficar mais legível, né? Caso eu resolva tirar foto. Josué. Ruth. Jeremias, no caso, o livro de Jeremias, aqui nessa divisão aqui, dos judeus, às vezes o livro de Lamentações de Jeremias que nós temos depois do livro dele, como se fosse um livro separado, aqui nesse canto também, às vezes ele vai entrar junto, tá? Então vou pôr aqui, ó. Lamentações. Agora, os 12 profetas, os 12 profetas menores, aqui, ó. Esses 12 profetas menores, eles eram contidos como se fossem um só livro. Porque como os rolos eram muito pequenos, né? Como os rolos eram muito pequenos, os canônicos, nós vimos lá, né? Os cananes. Como eles eram muito pequenos, então eles, às vezes, eles se continham como um só, tá? Os 12 como um só. Vou pôr aqui, ó, como, vou ter com uma setinha aqui, ó. Um só rolo. Então tinha essa coisa aí, nós temos cada profeta separado, certo? Só que aqui na divisão do Tanar, vai ser separado, vai ser junto, tá? Vai ser junto. Aí entra os escritos. Os escritos, vou pôr aqui.
Os escritos. Os Ketuvins, escritos. Os Ketuvins era o livro de Salmo. No caso aqui, sabemos, no grego, a palavra biblion no grego quer dizer o quê? Um rolo, um escrito, um pedaço, uma folha. Quando eu vou dizer biblio ou biblion, eu estou me referindo a apenas uma folha ou apenas um livro. Mas Bíblia, no grego Bíblia, é um conjunto de livros. É um conjunto de livros. No caso Salmos, aqui nós temos dentro dos Salmos, os Salmos, se colocarmos separados, como eu tenho aqui, ó. Esse aqui no hebraico, aqui, ó. Esses Salmos aqui, ó, no hebraico. Terrilim. Aqui eu tenho uma Bíblia. Por quê? Porque os Salmos não é um livro só. Os Salmos é uma Bíblia. Esse separado do jeito que está aqui, ó, são quantos salmos que existem? 150 salmos. Quantos autores? Quantos escritores? Mais de um. Tem gente que o Salmo de Davi. Não, gente. Tem o de Davi, tem o de Asaf, tem o de Coré, tem o de Moisés, tem o de Jedutum. São vários livros. O livro de Salmos é um livro. É uma Bíblia. Ele separado como eu tenho aqui, né? Terrilim, que no hebraico quer dizer salmos ou cânticos, né? Terrilim. Esse Terrilim aqui, os Salmos, ele é tipo como um compêndio, tá? Um compêndio. Salmos, Provérbios, Jó. E lembrando uma coisa, isso aqui são os escritos. Mas tem uma segunda divisão que vai dividir em livros históricos, livros poéticos, proféticos, históricos. Isso, poéticos, proféticos e históricos, que é a divisão que a gente aprende também na teologia, o livro de Jó, Salmo, são livros poéticos. Eles vão entrar na caixa dos poéticos. Nós vamos ver essa divisão aí depois, tá? Vamos ver essa divisão aí depois. Cânticos dos Cânticos. Eclesiastes. Esther. Lamentações. Olha aonde que vai entrar o livro de Daniel. Entre os escritos. Não era para ele estar entre os proféticos? Está entre os escritos. O livro de Daniel. O livro de Esdras. Às vezes o livro de Esdras, ele é junto com o de Neemias. Mas eu vou pôr separado aqui, ó. Neemias. Mas às vezes eu vou até pôr aqui, ó. Contado junto. Às vezes. Contados junto. Às vezes contados junto. E o livro de Crônicas. Aqui, ó. Do lado aqui, viu? Crônicas.
que também é um livro só, tá? Também é um livro só. Então essa aqui é uma divisão, tá? É uma das divisões que os judeus eles têm para dividir o livro. Contando que não tem divisão o Novo Testamento, porque ele ainda no período em que, já falei que os apóstolos e Jesus e os apóstolos existiam, não tinha ainda esse cânon, tá? Ou a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, Nova Aliança. O certo é Nova Aliança, que Brit é Aliança, Hadashah Nova, então Nova Aliança. Foi traduzido do grego aí foi mudando isso aí dos evangelhos e traduziu o português como Novo Testamento. E aonde é que começou a Nova Aliança? Maiara, Jesus te abençoe poderosamente. Abençoe todos vocês aí do Facebook. Começou a Nova Aliança? Onde começou a Nova Aliança? Nós aprendemos. Depois que Jesus leu o livro de Isaías. Não. Isso aí é outra questão. A Nova Aliança começa no Calvário. Tem gente que diz que a Nova Aliança começou com o nascimento de Jesus. Não é. A Nova Aliança começa no Calvário. Nós estamos no período Páscoa. Quando Jesus celebra a ceia com os discípulos, a Páscoa com os discípulos, que nós chamamos hoje de ceia, mas na verdade a Páscoa que era celebrada naquele período. Então Jesus ele vai pegar o pão da graça, vai pegar o cálice da graça, ele vai dizer, este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Então quando ele verte o sangue do Calvário, ali no Calvário é que começa a nova aliança. A Brit Hadashah, a nova aliança começa ali, no Calvário, não no nascimento de Jesus, tá? Então se alguém disser para você que começa com o nascimento de Jesus, você pode corrigir o cidadão, porque não é ali que começa não. Porque Jesus está dentro do contexto da antiga aliança, da Tanar. Tanto é que ele vai dizer, eu não vim para desfazer a lei nem os profetas. Ele está falando da Tanar, ele não está falando da Brit Hadashah, porque ela não existe. Ele faz parte do contexto da Brit Hadashah, mas eles não têm essa mentalidade, esse pensamento que a Brit Hadashah é um cânon, porque a vida está sendo ainda em curso. Isso vai acontecer depois, como já disse aqui, lá depois, quase no finalzinho do século I depois de Cristo, ali por ano 100, por aí. Luzinete, Deus te abençoe. Sumida, hein, Luzinete? Você copiou? Copiou? Pode apagar aqui? Vou apagar então. Aí você viu aqui, ó, 5 livros. Aí nós temos aqui, ó, se contar junto, vamos contar separadamente aqui, ó. Deixa eu ver se eu pus root ali, não. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que conta como só 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livros. Por quê? Porque conta um só, 24. Se eu contar junto o livro de Ruth e o livro de Lamentações com Jeremias, nós teremos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 livros. Porque aqui vai contar junto Neemias e Crônicas. Então, Neemias e Esdras contar junto. Tá vendo? Então, os judeus, eles têm duas divisões. Um cânon. Eles têm um cânon com duas divisões. Crônicas ali é separado de... Não, Crônicas é separado. Aqui, porque não teve mais espaço, eu pus uma setinha aqui, ó, indicando que continua. Mas aqui, quando é junto, eu pus aqui, ó, esse parênteses aí. Então, nós temos aí, tá vendo? Aí nós temos... E aí eu te pergunto, então por que nós temos 39? Nossos cânones não são 39? Se aqui são se os judeus
né? Eles têm essa divisão. E eles vieram primeiro que nós. Isso aí é inquestionável. Não tem como eu dizer que não. Eu bater o pé e falar, não, nada disso. A gente chegou, nada disso. A gente não chegou aqui primeiro, não. Eles chegaram primeiro. Então eles foram os protagonistas dessa divisão de livros. Eles são os responsáveis, porque a história se desenrolou na pessoa deles, com o povo deles. Então eles conhecem, mas como chegou isso aí entra aquela questão que nós dizemos sobre a tradição. Que tradição? Qual foi a tradição? Eu já citei aqui também um monte de vezes. Tradição? Ué. Praticada pelos sábios. Tradição oral. Tradição oral. Então, uma tradição oral, ou seja, a informação passada pelos sábios, e muitos sábios judeus, eles têm informações valiosíssimas para o nosso período acerca do cânon. Então o Talmud ele vai ser desenvolvido pelos sábios. Então eles vão copilar, escrever. Eles vão copilar, não copiar. Copilar é escrever. Eles vão escrever, então, né, o Talmud vai vir da tradição oral. E nessa tradição oral, no Talmud, nós vamos ter lá pensamentos filosóficos, nós vamos ter lá, vamos ter o Tanar, vamos ter a formação do Tanar. Já falei até da questão de Flávio José, né? Já falei de Flávio José, que ele vai fazer citação do Tanar, ele vai contar a história do Tanar. Ele é um judeu do primeiro século antes de Cristo, depois de Cristo, tá? Historiador judeu, e ele fez parte, a família dele fez parte do contexto que nós conhecemos, que não tem nada a ver de silêncio de Deus. É conhecido como período interbíblico, onde muitos dizem que Deus ele parou de falar. Não, a história continua e Deus nunca ficou ausente. Se Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Já aprendemos isso aqui, né, quando estudamos sobre teontologia e dos atributos de Deus. Nesse atributo de Deus, ele é transcendental. Ele não tem tempo que pode prender Deus. Ele não tem espaço. Então, esse Deus transcendental, ele está na história. Aí nós vimos lá a questão dos macabeus, né, os sacerdotes, a história de Tobias. Então, muitas histórias, muitos fatos, são fatos históricos. Então, os livros que nós consideramos como apócrifos, eles são livros históricos, eles vão ser desenvolvidos no ano 300 a.C., por aí. Está no período antes de Cristo. Tá? Este período interbíblico é onde vai se desenrolar, onde continua. Desenrolar não, né? Porque a história dos judeus começaram lá com Abraão. Ela está continuando, ela não parou. Ela continuou até chegar ao período em que Cristo, né? Em que Cristo se manifesta. Mas o período interbíblico, ele teve fatos históricos, e aonde que os 73 livros do cânon católico contém esses livros, que eles o têm por deuterocanônicos, ou seja, um segundo cânon. Quando eles estão dizendo deuterocanônicos, eles estão falando que é um segundo cânon, ou seja, eles entraram depois. Então eles já estão falando na linguagem, na expressão linguística da palavra deuterocanônico, já está subentendido que eles entraram numa segunda canonização, eles entraram depois. Só que, quando a gente pega alguns materiais, nós vamos ver que até alguns pais da igreja vão citar esses livros.
a questão, quando Martim Lutero, ele falou, sola scriptura, dizendo sola scriptura, ou seja, só a escritura. Martim Lutero, ele teve um impasse com a carta de Tiago, juntamente com o ensinamento de Paulo, porque se Paulo dizia que a salvação é pela fé e não por obras, quando ele lê a carta de Tiago, ele resolve não dar um crédito para a carta de Tiago, porque parece que Tiago está indo contra esse princípio de salvação pela fé, falando sobre obras. E este livro de Tiago, ou carta de Tiago, nós vamos ver que nesse período nós não temos um cânon definido. No período dos pais da igreja, nós não temos um cânon definido. Como eu já disse, vão ser os pais da igreja que vão começar a ler os materiais e usar por critério, dizer este é, e o outro vai ler talvez o mesmo livro apócrifo, vou pôr dentro desse tema para ficar claro, vão ler esse mesmo livro que a gente tem por apócrifo e dizer, não, esse livro é canônico. E o outro vai ler o mesmo e vai dizer, não, esse livro não é, porque não é inspirado. É uma fábula, é um fato. E aí, Martim Lutero, quando ele diz só a escritura, Martim Lutero leu os apócrifos. E ele vai dizer que eles não são de autoridade inspirativa, ou seja, mas são proveitosos para a leitura dos cristãos. Ou seja, ele está dizendo que pode-se tirar lições, pode-se tirar proveito do livro apócrifo. E aí? Tem coragem de ler o livro apócrifo? Você tem coragem de ter um livro apócrifo na sua casa? Para pegar e ler? Porque a gente foi ensinado que livro apócrifo é do diabo. Não, ler o livro apócrifo vai para o inferno. Não tem nada disso, gente. O livro apócrifo é um livro histórico. Agora, o pseudepígrafe não. O pseudepígrafe. E aí até fica estranho, né? Porque se o apócrifo eu posso ler, mas quem diz que eu posso? Eu estou com essa informação de quem? Dos pais da igreja. E quem foi que definiu, dentro dos critérios que eu falei aqui, que o pseudepígrafe não pode ser lido? Tem que ser exonerado. Os pais da igreja. Isso aí é aquela questão humana da canonização. Deus, ele vai regendo aquilo que eu falei. O agente inspirador é Deus, mas o agente receptor é o homem, fadado a erros e falhas, sujeito a acrescentar e a tirar. E aí vamos ver quais os livros que Jesus e os apóstolos usavam, qual o cânon que eles usavam. Mas e aí? Quais os cânones que eles usavam? Aí eu peguei uns textos aqui, ó, pra gente ler. Não vai ler o texto todo, mas eu vou fazer a citação. Se você quiser anotar depois. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai ter, aqui ó, ela tem que ser designada no que está escrito, para a gente entender como obra divina. Aqui ó. Como obra divina, nós temos que entender o livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, 21. 2 Pedro, capítulo 1, 21. Esse dá tempo da gente chegar na lista do Novo Testamento, que não tinha. Vou até ler no grego, porque tem uma coisa interessante aqui, que é bom você saber dessa informação. Está aqui o Novo Testamento grego. O Novo Testamento grego.
tradução do português aí. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus pelo Espírito Santo. Agora eu vou ler no grego, no literal, e depois vou pôr na tradução para você ver como que está a estrutura do grego. Tá assim, ó. Ugar, telemati, antropu, electe, profetia, pote, alá, rupó, pneumatus, hagiu, teromenoi, alelasan, apoteu, antropoi. Que quer dizer assim, no literal, do jeito que eu li, como está no grego, no literal. Não pois por vontade de humano foi produzida a profecia em tempo algum, mas pelo Espírito Santo movido falaram da parte de Deus os homens. O texto grego está dizendo que os homens, que a profecia em tempo algum ela foi trazida, não produzida, trazida. Aí está escrito o quê? Que fala aí de lei. Porque a profecia nunca foi produzida. Produzida. Porque o homem não pode produzir a profecia. É o que eu estou falando, ele é o agente receptor. Mas a fonte primária é Deus. Então o texto grego está dizendo que eles traziam, eles recebiam a inspiração divina, mas não eram eles os produtores dessa profecia. E aí, o texto continua dizendo, ó, em tempo algum, mas pelo Espírito Santo falaram da parte de Deus os homens. Tem uma problemática nesse texto aí. Não está dizendo aí que eram homens santos? Essa palavra santos, homens santos, tinha que ser antropoi radioi. Não tem essa frase no texto grego. E o texto grego é o cânon do Novo Testamento. Aqui ele está dizendo apenas que os homens falaram, que a profecia não foi trazida, que ela não foi trazida por homem algum, mas os homens de Deus falaram pelo Espírito Santo. Mas por que não colocou a palavra santos, homens santos de Deus? Mostrando o quê? O que o texto grego está mostrando? A falibilidade humana para ser o receptor da profecia. E aí o texto vai dizer, não este, até no Apocalipse, que há daquele que acrescentar, ou daquele que tirar as palavras desta profecia. Porque ele sabe que o receptor pode acrescentar, que o receptor pode tirar. E aí nós temos os textos rescriptos e os textos receptos. Os textos receptos são os textos recebidos. Os rescriptos são os textos reescritos. Meu Deus do céu! Como é que fico eu no meio disso tudo? Eu fico a inspiração divina, mas entendendo que o receptor é humano. Ah, Jesus! Deu um nó aí, gente. Mas isso é verdade, tá? Tá, é no texto grego. Se quiser depois, compra o Novo Testamento grego. Aprenda a ler grego primeiro, né? Depois você vai pegar o Testamento grego, vai estar lá. Tem nada de homem santo ali, é homem, mostrando que ele é humano. Ele está sujeito, fadado ao erro. Não tem aqui a infalibilidade de homem aqui não, como foi criada a infalibilidade do chefão lá, de uma certa religião, que eu não vou falar o nome não.
porque eu não estou aqui também para julgar a religião, nós estamos aqui aprendendo teologia. Mas aí, vamos ver aqui se os critérios, né, porque os 39 livros do cânon do Tanar, ou do Antigo Testamento, colocando assim, eles têm um critério de citação no Novo Testamento. Quais são os livros? Nós temos aqui, ó, Romanos capítulo 1. Vou pôr na lousa. Melhor, deixa eu escrever na lousa que aí você copia. Citações, aqui ó, citações no Novo Testamento. Citações no Novo Testamento. Nós temos Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Esse texto nós não vamos ler não, porque ele é grande. Depois você pode conferir lá na sua casa. O assunto que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 1, versículo 18 a versículo 32, esta perícope, este texto que Paulo está a citar, ele está presta atenção, ele está no quê? Citações do Novo Testamento, ó, citações. Ele não está falando, ele está citando este texto. Este capítulo 1, do versículo 18 ao 32, Paulo está fazendo citação. Tá? É uma citação. De onde que ele está citando? Ele está citando do livro de sabedoria. Sabedoria. Que livro é esse? É um livro apócrifo. Sabedoria, capítulos 12 ao capítulo 14. Paulo está citando Romanos capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 32. Paulo está citando um texto de sabedoria que nós hoje consideramos como um livro apócrifo. Capítulo 14, capítulo 12 ao capítulo 14. Paulo está fazendo citação. Nós não temos lá o critério de citação, um dos critérios adotado pelos pais da igreja para poder colocar o livro como canônico. Então esse critério aí, peraí, então por que ele não é? Não sei. Rompeu-se um critério aí. Isso é um apócrifo deuterocanônico. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Romanos 2. 1 a 11. Paulo vai fazer citação também do livro de sabedoria. Gente, entenda você que está aí no Facebook. Eu não estou dizendo que ele está citando todo o livro de Romanos. Ele está citando apenas um trecho. O resto é inspiração. Você até falou uma coisa que eu já deveria ter falado bem antes. A Bíblia, ela é revelada, inspirada, é a palavra de Deus inspirada por Deus. Mas tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus? Eu posso dizer que é uma inspiração de Deus? Não. Por exemplo, quando a serpente vai dizer para Eva, certamente não morrerás, é Deus que inspirou aquilo ali? Foi Deus que inspirou a serpente a falar? Não. Não foi Deus que inspirou. Quando nós temos alguma ação humana que projeta, maquina o mal, é Deus que está inspirando aquilo ali? Não, aquilo é um fato que está dentro da história. Mas não é Deus que está inspirando. Quando Jesus está no deserto, sendo tentado pelo diabo,
O diabo vai fazer citações. É Deus que está inspirando o diabo a fazer citações? Não, gente. Tem que ler o texto. Tem que fazer uma exegese hermenêutica do texto, para entender quando é Deus e quando não é Deus. Não posso dizer que toda a Bíblia diz que toda a Escritura, está escrito toda a Escritura, mas qual parte de toda essa Escritura? O fato que está ali é o fato histórico, é o fato da ação do personagem. Não é Deus que está inspirando a serpente a dizer. Então, tem que entender isso aí também, para não sair falando asneira por aí. Deus abençoe nossas emoções. Então aí, ó, ele está fazendo citação Romanos 2, de 1 a 11, também do livro de sabedoria. Sabedoria, capítulo 11 a 15. Ele tirou essa citação de lá. Nós temos aí o livro dos Hebreus, capítulo 11. Não vai falar dos heróis da fé no capítulo 11? Não é? Ele começa dizendo sobre a fé e depois ele vai pular para os heróis da fé, não é isso? Hebreus 11, 35 a 38. Esse ainda é um trechinho pequenininho, não é para nós aí, do 35 ao 38, 11, 35 e 38.